Fala aí, meus queridos românticos de plantão, tamo aí de novo pra mais um vídeo, e dessa vez é pra falar de um anime que realmente me surpreendeu muito essa temporada. Quando eu falei das recomendações de anime dessa temporada, eu não tava esperando que esse anime ele fosse ser tão, mas tão marcante quanto foi igual nessa temporada de agora. E eu tô falando de Konokai Shinizuki, um anime que eu já tava esperando que fosse ter algum tipo de avanço e que seria divertido, mas que eu não tava esperando que fosse o melhor romance dessa temporada. E pra nós que estamos cansados de protagonistas bunda mole que não tomam atitude, meus amigos, isso aqui é um prato cheio pra todo mundo. Porque diferente da maioria dos animes que a gente tem, que demora 500 episódios pra gente conseguir ter um aperto de mão que seja, esse aqui o casal já chega nos finalmente logo no primeiro episódio. Então, meus amigos, isso aqui não é um Shikimori 2. Então, se você quer entender por que esse anime ali é tão maravilhoso, então fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. Konokai Shinizuki basicamente conta a história de dois personagens que eles acabam tendo um namoro dentro de uma empresa, só que eles não querem que as pessoas descubram. Nesse anime, diferente da maioria dos episódios onde a gente demora 30 temporadas pra gente conseguir ter algum tipo de avanço, Konokai Shinizuki apresenta Mitsui e o Tateishi que eles já começam namorando no começo do episódio. E é uma trama interessante porque eles não querem que as pessoas descubram que eles estão namorando dentro da empresa. Então na empresa, todo mundo finge se odiar. Mas às vezes é difícil, porque quando você gosta de alguém, às vezes você vai deixar passar alguma coisa. Então é muito interessante ver essa dinâmica deles dentro da empresa, deles quererem se aproximar, mas ao mesmo tempo eles terem que manter uma certa distância, porque senão eles vão ser descobertos. E eu acho que o ápice que a gente tem dentro desse anime tá no episódio 4, onde logo de começo a gente já tem a Mitsui entrando em crise, porque ela acabou de criar um produto dentro da empresa e ninguém tá comprando esse produto. E isso tá deixando ela maluca. Então ela vai pra dentro do mercado, ela fica olhando pra ver se o povo compra, ela fica olhando se o produto tá muito caro, então assim, ela tá meio neurótica com isso. E aí isso também traz uma outra reflexão sobre a nossa realidade, que é ver os outros tendo sucesso e você não. Então apresenta muito essa questão da frustração que a gente tem quando a gente tem um produto de qualidade, mas ninguém consome esse produto. Até que chega um ponto onde ela explode de raiva e ela literalmente sai descontando em Deus e o mundo por a frustração que ela tem por conta de não conseguir fazer esse produto vender. E aí até que chega o ponto que ela vai até a casa do Tateishi porque ela traz uma cerveja, ela tá muito pistola e ela quer aliviar isso tudo. Aí ela começa a desabafar, falando que ela tá lotada de serviço, sendo que ela tem que resolver os problemas dela, e aí toda hora fica passando mais coisa pra ela fazer. E aí principalmente ela fala da frustração que ela tem, porque ela tem um ótimo produto, mas que ninguém consome, enquanto o produto que é inferior ao dela não tá vendendo horrores. É aqui que temos a nossa querida cereja do bolo, porque o Tateishi simplesmente olha pra ela e fala: é isso? É esse o problema que você tá querendo dizer pra nós? É só isso? Tipo assim, a garota, ela tá completamente destruída, arrasada, triste, desolada. E aí, o que você pensa que o protagonista de um anime padrão vai fazer? Ah, não seja assim, o produto é maravilhoso, as pessoas que não compreendem, realmente é um problema complicado, mas também não é pra ficar assim, o cara, foda-se, meu querido. E aí, então, o Tateishi, ele explica o ponto dele, de que ele trabalha com muita gente, e na verdade não é só ela que se sente assim, mas todo mundo à volta dela se sente assim. Não é exclusividade dela, todo mundo fica apreensivo de não ter o seu produto fazendo sucesso. E isso te deixa ansioso, te deixa frustrado, te deixa com problemas, e isso acaba fazendo você descontar nas outras pessoas, o que não é certo. E que até ele também já foi repreendido por conta dessas coisas. E aí, então depois ele tranquiliza ela, falando que ela tá dando o máximo que ela pode, e ninguém, literalmente ninguém vai esculachar ela, porque ela tá tentando o melhor dela. Todo mundo reconhece o esforço dela. E aí, então, depois disso, né, que ela tá um pouco mais calma, ela vê que as coisas estão começando a fluir, o pessoal tá começando a falar mais, já tá começando a comprar, e aí as coisas voltam um pouco mais ao normal. Essa é a primeira parte do episódio. Aí depois a gente tem a parte mais importante, e aí nós vamos trabalhar sobre ciúmes, porque a Mitsui começa a ouvir um monte de garota elogiando o Tateishi, perguntando se ele tinha namorada e tal, e aí começa a deixar ela um pouco incomodada, porque ela gosta de ouvir coisas boas sobre o namorado dela, mas ao mesmo tempo ela tá com ciúme, porque como ninguém sabe que eles estão namorando, fica todo mundo querendo alfinetar ela. E aí ela, como namorada, ela começa a pensar que ela tá muito desleixada porque o Masuko deixa ela muito à vontade. E ela simplesmente mete o louco, porque aí vai começar a seduzir ele. Então, de novo, ela vai até a casa dele e tal, e ela conta que ela tá usando vamos dizer assim, uma pimentinha especial hoje. E sim, meus amigos, no episódio 4 nós já estamos discutindo sobre essa cereja. E o Masuko, meus amigos, que mão da porra, velho. O moleque tem respeito. Porque basicamente a Mitsui, ela tava falando que ela tava com uma lingerie nova, só que ele percebeu que ela tava muito tensa, então não era simplesmente algo que ela queria fazer, tinha alguma coisa por trás. E aí ele mete o louco, ao invés dele falar que queria ver, ele fala, não, eu quero ver, mas eu não vou. Agora, por que será que ele não queria ver? E aí ele percebendo que ela
tava completamente tensa, que tinha alguma coisa incomodando ela, ele virou pra ela e falou, não tem problema, se tem alguma coisa te incomodando, fala pra mim. E aí que ela se abre com ele, ela conta que ela tá com muito ciúme, porque tem muita gente que tá em cima dele, que ele é muito popular com as garotas, e ela tá achando que ela não tá sendo suficiente pra ele. Mas o que ninguém espera é que o Tateishi sente a mesma coisa, porque todo mundo fala bem da Mitsue pra ele. E o cara mete essa famosa aqui, que, né, vamos dizer assim, é muito orgulho pra todo mundo, né? Moleque bom. E aí vamos para a parte mais caliente. Crianças saiam da sala, porque agora vamos falar de coisas adultas. O Tateishi fala que ela não precisa se forçar a ser sexy pra ele. Ela fica mordida e tira a roupa. Olha só que coisa maravilhosa. E aí vocês pensam que vai parar por aí? Não vai parar por aí. Depois de tirar a roupa, ela vai lá e ataca ele, metendo um beijão na boca do moleque. É uma coisa bonita de se ver. E bem, eu não vou exemplificar o que está acontecendo aqui, vocês podem entender por si mesmo, mas o anime ele dá ideias. E assim, eu acho que o anime ele sempre fica um pouco demais do que tá acontecendo, mas a gente não sente que é, por exemplo, igual num eti pesadão, que eles fazem isso pra puro fanservice. Não, eles tentam deixar de uma forma leve, tanto é que nem mostra muita coisa, é mais diálogo mesmo e algumas cenas de parede. Então assim, a gente consegue ver claramente que tem coisas acontecendo aí. Mas como eu falei, não é um eti pesado, que eles fazem isso por fanservice, não. É mais pra exemplificar essa relação íntima, né, que o casal tem. Como eu falei, eu acho que não seria necessário. Eu acho que, assim, a gente não precisa de muitos detalhes do que tá acontecendo. Mas já que temos, né, então vamos destrinchar, né, as possibilidades que existem para com esse anime. E com isso temos a finalização do episódio 4. E pra mim, até agora foi o melhor anime, porque é o que a gente teve mais desenvolvimento, é mais onde o casal se avançou. É lógico, eles já tiveram, né, essa relação antes, né, acho que no primeiro episódio eles já fazem isso, mas agora é a hora que a gente consegue ver como que esse casal ele realmente tá entrosado, e como que eles realmente um apoia o outro, como eles se gostam de verdade. E esse anime, ele não é aquele, ai meu Deus do céu, não sei o que eu faço, eu não consigo falar com ele, eu tenho muita vergonha. Não, o casal simplesmente, se tem alguma coisa pra resolver, eles vão resolver. Eles não têm vergonha de mostrar o sentimento que um tem pelo outro, e é uma coisa que eu gosto muito desse anime, e essa é uma cena muito importante, principalmente porque, diferente dos outros animes, a gente fica muito de boca aberta, principalmente porque esse tipo de cena em outros animes só ia acontecer no episódio final, se acontecesse. E na maioria dos animes a gente fica muito angustiado, principalmente porque em muitos casos a gente passa a temporada inteira vendo os personagens lidando com os próprios sentimentos ao invés de avançar. O que não acontece em Konokashi Nisuki. Ele simplesmente fala, se duas pessoas querem ficar juntas, então deixem ficar juntas. Sem enrolação, sem mal entendido, tem 1 milhão de desculpas pra arrastar o problema. Não, aqui é direto ao ponto. Eu gosto de você, você gosta de mim, vamos ficar juntos e vamos fazer coisas. Eu acho que isso que é o que faz esse anime ele ser tão diferente. Principalmente porque ele trata o relacionamento de uma forma natural. E principalmente eles não têm medo de avançar na história deles, né? Não tem problema de avançar no relacionamento, de mostrar como eles têm que ser. Principalmente porque os protagonistas, eles não têm uma crise existencial. Ai, será que eu gosto dela? Será que eu não gosto? O que será que eu faço? Não, principalmente os problemas deles são depois do relacionamento. Então o que? É ciúme, é saber se não é boa o suficiente pra pessoa, mas agora ter dúvidas sobre o que a pessoa sente um pelo outro, isso não existe. Pelo menos não nesse anime. Por enquanto. E o que eu acho legal é que, assim como outros animes que a gente tem de personagens adultos, sempre tem um casal secundário que às vezes é muito melhor que o casal principal. E olha, não diria que esse casal secundário é melhor que o principal, mas estamos encaminhando pra isso. Porque nesse episódio a gente também tem desenvolvimento pro Soumei e pra Hayakawa, que são dois personagens que têm personalidades bastante diferentes, mas que ao mesmo tempo elas se encontram. Porque o Soumei, ele é um cara muito honesto, ele não gosta muito de farra, ele é um cara mais tranquilo, gosta de ficar na dele. E a Hayakawa também. Só que a diferença de um pro outro é que o Soumei, ele não tem problema de fazer isso. Ele não se importa com o que as pessoas dizem pra ele vive a vida dele do jeito que ele quer, e ele não tem problema do que as pessoas pensam com ele. A Hayakawa é diferente, porque ela é exatamente como ele, não gosta de farra, gosta de ficar na dela, tomar uma cervejinha tranquilamente, mas ela se importa com as aparências. Então, o que as pessoas pensam sobre ela faz muita diferença sobre ela. Então ela sempre tem medo, ela sempre tenta achar alguma conversa pra poder conversar, ela nunca demonstra essa personalidade mais calma e mais introvertida que ela tem. Porque como ela se importa muito com as aparências, ela tá sempre tentando se manter animada com todo mundo, o que às vezes cansa. E dentro desse episódio 4 também foi um pouco legal, porque a gente vai aprofundando mais sobre a questão desses personagens. Então vai falando sobre os problemas deles, vai falando do desenvolvimento que eles têm. Então é legal, porque não só o casal principal ele vai tendo desenvolvimento, mas os personagens à sua volta, eles também vão se desenvolvendo e a gente vai vendo um crescimento sobre eles. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, personagem que não tem desenvolvimento, eles estão lá só pra cumprir elenco, eu acho que eles não são muito interessantes, porque tem personagem secundário, que eles têm a personalidade deles, e eles vão continuar nessa personalidade até o final, porque
fator deles é cumprir elenco. Eles não estão lá pra ter um desenvolvimento, não estão lá pra ter uma história própria. E eu não gosto muito quando você foca muito primeiramente nos personagens principais e depois você foca nos personagens secundários. Porque o foco principal é sempre nos personagens principais. Eles que geram maior engajamento dentro do anime. Então, às vezes, fica um pouco chato. Um exemplo disso é Horimiya. Nos primeiros 7 episódios, a gente tem desenvolvimento principal do casal. Mas depois que eles se desenvolveram, a gente teve todo um arco, né, de fechamento do relacionamento deles, eles começam a focar em outros personagens. E do meio pra frente começa a ficar um pouco maçante, porque os outros personagens não são tão interessantes quanto o casal principal. Então o que esse anime ele tá fazendo é um negócio muito interessante, porque eles estão mesclando o desenvolvimento dos personagens principais com os personagens secundários. E isso é muito interessante porque cria uma temática legal e você não fica achando sempre maçante. Então ao mesmo tempo que você acompanha um pouco sobre os personagens secundários, você tá vendo a trama do casal principal paralelamente. Eu acho que isso cria uma dinâmica interessante, porque você vai conhecendo um pouco sobre todos os personagens, ao mesmo tempo que você não deixa a história maçante focando só em personagens menos interessantes. Então quem ainda não assistiu esse anime, eu recomendo bastante. Provavelmente vai ser o melhor anime de romance dessa temporada, talvez até do ano inteiro. Sim, eu sei que estamos em janeiro, tem muitos animes pra sair, mas gente, é difícil você achar um anime de romance com tanto desenvolvimento quanto esse casal tá tendo. Se continuar do jeito que tá, muito possivelmente vai brigar entre os grandes. É claro que vamos ter que esperar o desenvolvimento do anime, vamos ter que ver se ele vai ter um final legal, vai ter um fechamento bacana, vai ter mais desenvolvimento e se ele vai continuar na mesma qualidade. Eu acredito que sim, até porque é um anime que eu acredito que ele tá fazendo bastante sucesso. Tem muita gente gostando desse anime, principalmente por conta dessa temática diferente de não enrolar com o relacionamento dos personagens. Então quem ainda não assistiu esse anime, eu recomendo bastante, pelo menos dá uma chance, eu acho que vocês não vão se arrepender. E eu espero que depois vocês venham aqui comentar, falar o que vocês acharam desse anime e se a recomendação realmente foi boa. Porque eu tô gostando muito desse anime, tá sendo pra mim o melhor anime de romance dessa temporada. E eu espero que vocês realmente vão assistir, eu espero que vocês gostem do anime tanto quanto eu tô gostando. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Aqui trazemos toda semana recomendações de animes pra vocês assistirem. Mas por hoje eu fico por aqui, eu desejo a todos um ótimo final de domingo, que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Falou!